Bom dia, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma ótima quarta-feira. E meu pedido é que você não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Eu estava lendo o primeiro livro de Reis, capítulo 19, quando fala do chamado e a vida de Eliseu. Eliseu está ali arando a terra e de repente o profeta Elias chega, joga a capa sobre ele. Eliseu já entendeu. Espera aí, deixa eu despedir ali dos meus pais. Ele vai lá, beija seus pais, ele mata os bois e ali, com a madeira, ele faz um grande churrasco. Querido, eu quero falar que na vida de um homem de Deus, no seu ministério, existem três fases. O primeiro deles é o chamado. O chamado exige uma decisão radical. O chamado exige uma renúncia. Aquele que é chamado e entende o chamado, ele não tem um plano B. Quando Eliseu mata os bois e queima a madeira, ele está dizendo: para isso aqui, eu não volto mais. Eu não sei o que me aguarda, eu não sei o que me espera. Uma coisa eu sei, isso aqui é passado. Fala-se de um grande comandante que quando ele ia conquistar uma ilha, ele chegava com seus navios e ele descia todos os soldados. Depois que os soldados desciam dos navios, ele mandava botar fogo nos navios. O que ele estava dizendo? Nós não temos plano B, ou a gente conquista ou a gente morre. Não tem um plano B aqui. E qual é o problema de muitas pessoas? É que elas têm o plano B. Já observou que as pessoas que desviam, elas acabam voltando a fazer sempre as mesmas coisas que faziam antes? Observa o cantor, ele cantava no mundão, aí ele aceita Jesus, aceita o chamado e de repente ele volta. Quando as coisas não dão certo, ele volta a fazer tudo o que ele fazia. Eliseu não. Eliseu, ele toma uma atitude radical, ele não tem plano B. Ele entende a necessidade, ele abraça o chamado. Isso aconteceu também com os discípulos. A Bíblia diz que, e deixando as redes, eles seguiram ao Senhor. Mateus imediatamente seguiu o Senhor. Então o chamado exige uma decisão radical. A segunda fase é o discipulado. Eliseu, ele servia Elias. Ele caminhou com Elias, ele andou com Elias, ele aprendeu com Elias, olhando as palavras, os gestos, as atitudes, as ações. Ele compreendeu que ali ele estava sendo treinado. Tem muitas pessoas que, infelizmente, também, elas até abraçam o chamado, mas elas se perdem no discipulado. Você vai observar que Eliseu foi aprovado, mas o servo de Eliseu, Geazi, foi reprovado no discipulado. Ele fez, ou melhor, ele aceitou aquilo que Eliseu havia rejeitado. Então muitas pessoas, infelizmente, elas se perdem também no discipulado. Agora Eliseu não. O seu teste, 6 a 8 anos, já andando com Elias, Elias sabendo que ia ser tomado, disse: Eliseu, pede-me o que tu queres que eu te faça. Eliseu poderia ter pedido, quem sabe, uma junta de bois novamente, ou quem sabe uma terra. Olha, Elias, eu deixei tudo para te servir, 8 anos te servindo. Agora você vai embora, eu vou ficar sem nada? Não, me dá uma terra, me dá uma casa, me dá uns bois, um arado novo. Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele entendeu que Deus já havia arrancado ele do arado. Era uma nova fase, era uma nova estação. Ele disse: Elias, 8 anos andando com você, vendo a sua intimidade com Deus, as maravilhas que Deus fez através de você, eu não posso pedir uma outra coisa a não ser um homem de Deus, mas eu quero ser um homem de Deus mais usado do que você ainda. Eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Em outras palavras, se tu for homem de Deus, eu quero ser homem de Deus 2 vezes mais do que você. E Elias fala: rapaz, você pediu uma coisa dura, porque unção não vem do homem, unção depende de Deus. Então fala o seguinte: se você me vir quando eu for tomado, você vai receber o que você pediu. Elias está em Gilgal, falou: Eliseu, fica aqui, porque eu vou para Betel. Gilgal, uma das suas traduções é círculo.
Sabe aquele momento que você parece que está andando em círculo, você não está entendendo nada? Pois é, eles estavam lá, mas Eliseu estava junto. Vou para Betel, casa de Deus. Opa, vou com você também. Eu gosto daquele ambiente, eu gosto do glória, eu gosto do aleluia, eu gosto das línguas estranhas. Vou contigo também, Elias. Aí ele vai. Chega em Betel e fala, agora eu vou para Jericó, a cidade amaldiçoada. Aqui, ó, Eliseu, fica aqui na bênção, na unção, no poder, porque agora eu vou para Jericó. E Eliseu diz, que é isso, rapaz? Eu vou contigo. Se é para sofrer, vamos sofrer juntos. Se é para buscar, vamos buscar junto. Estamos juntos e misturados. E aí, quando chega em Jericó, Elias disse, agora eu vou para o Jordão. Fica aqui. E Eliseu, rapaz, Jordão é lugar de transformação. Foi lá no Jordão que o povo, ao atravessar, chegou na terra prometida. Jordão fala de uma nova fase, um novo começo. Foi no Jordão que Naamã foi curado da sua lepra. Foi no Jordão que Jesus foi batizado, iniciando seu ministério. Não, eu não vou ficar de fora não, Elias, eu vou lá. E eles passam o Jordão, de repente vem carros e cavalos de fogo, e num redemoinho Elias sobe, Eliseu fala, Elias, eu estou vendo você. Ó, lembra do que você prometeu? A capa de Elias cai. E aí começa a terceira fase. Primeira, chamado. O chamado exige uma renúncia, uma decisão radical. A segunda é o discipulado, é o momento de aprendizagem ou de aprendizado. Aí vem a terceira fase, que é o legado, onde você vai construir uma história digna de ser contada. E aí Eliseu pega aquela capa e a mentalidade de Eliseu muda. Eliseu, quando ele chega no Jordão com aquela capa na mão, ele não pergunta, cadê a unção dobrada? Eliseu diz, onde está o Deus de Elias? Eliseu entendeu que melhor do que a unção de Deus é o Deus que dá a unção. Onde está o Deus de Elias? E aí ele toca, o mar se abre. E ele começa uma vida extraordinária de milagres. Ele aprende a romper com o passado. Todo mundo, cadê Elias? Vamos procurar. Ele falou, se vocês quiserem procurar, pode procurar, irmãos, amigos, queridos. Nós temos que desvincular, aprender a nos desvincular do passado. Se o passado influencia o presente, ele compromete o futuro. Eliseu entendeu, Elias era passado. Ele foi chamado, foi treinado e agora era a hora dele construir a sua história. Você vai observar que Eliseu, depois de morto, seus ossos estão em uma cova, jogam um soldado lá. Quando o soldado bate nos seus ossos, volta a viver. Isso é legado. É uma história que vai produzir vidas. Porque você vê muita gente andando por aí, mas são cadáveres ambulantes. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, morto em delitos e pecados. Então, quando esse homem morto encontra com a nossa história, ele pode reviver. Quantos não reviveram a esperança quando lê a história de Jó? Quantos não reviveram a confiança quando leem a história de Paulo? Quantos, diante de uma falha, não buscam uma outra oportunidade quando leem a história de Pedro? E quantos não estavam mortos e reviveram ao teu encontro com a história de Cristo? Isso é legado. Uma história digna que vai produzir vida, força e ânimo naqueles que nos ouvirem. Pense nisso, que Deus te abençoe. Abraça o seu chamado. Envolva-se no discipulado. E crie uma história que vai deixar um legado. Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais.